Eu adoro o casamento, viu, Júlia? Eu adoro o casamento. Casamento sempre tem todo aquele sentimento, aquela expectativa, né, de felicidade, né, de uma relação que vai durar para sempre, né, de um amor eterno. E a gente sabe que o amor na política ele acaba rápido. Mas será que o amor entre políticos acaba rápido? É uma questão a ser debatida. A gente vai aproveitar esse ensejo, né, esse casamento exclusivo, tá? Casamento exclusivo. Tabata Amaral de branco, vestida com um vestido de grife, né? Todo mundo lá, grandes convidados. Estava até o Moraes e a Vivi convidados lá, o Alckmin também. Né? Um casamento feito para poucas pessoas, só para quem está no andar de cima, né? Aí você está se perguntando, né? Você que é pernambucano ou que está no resto do país, você se pergunta, mas peraí, a Tabata não era de esquerda? A Tabata não é feminista? A Tabata não fala tanta coisa aí, tanta bobagem, e aí ela se rende ao casamento tradicional conservador, vestida de branco, né? Vai e casa com um branco de olhos verdes, né? Não basta ser branco, tem que ser branco heteronormativo, né? De olhos verdes e multimilionário, né? Porque a família Campos, a Raiz Campos é multimilionária, a família da política, mas que efetivamente foi agraciada. A política transformou a realidade de todos da família. Eu até arriscaria dizer bilionária, mas como eu não tenho as prestações de contas, eu falo com tranquilidade em função de todos os bens, propriedades, fazendas, imóveis, contas. Tudo isso torna a família de João Campos, primogênito de Eduardo Campos, um homem multimilionário. E agora, né, a Tabata vai desfrutar dessa esquerda de conserva, né, pelo visto. Realmente, assim, nauseante, não, é empolgante, eu diria. Coloca lá, por favor, o vídeo do casamento. Tá linda, Tabata. Tá linda! Linda! Vai jogando no estoque. Era bom a gente também pegar ele sair, quando ele sai, senão não está. Caralho. Você tá gravando, né? Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nessas terras morenas seus rios, seus fundos e as noites serenas. Virgem Maria, rogai por nós.
cachê da Fafá varia entre 130 e 190 mil reais. Só o cachê da Fafá. Só colocar ali na conta aquelas flores todas, olha, eu já vi preço de flor de casamento. É uma coisa assim absurda. Ali você pode botar por baixo R$1 milhão esse casamento ali. Casamento na Praia de Carneiros, né? Exclusivo, na capelinha, tudo fechado. Só pode entrar os convidados da alta classe. Eu queria ver o povão. Porque acadêmicos de Niterói chamaria esse casamento de lata de conserva. Tá certo? A turma da esquerda chamaria isso aí de coisa de fascista. Imagina se é o Carlos Bolsonaro casando, né? Eu realmente estou muito feliz aqui de ver as pessoas se rendendo à beleza, se rendendo à religião, né? Se rendendo aos valores, né? Se rendendo à tradição. Bacana, João Campos, bacana, Tabata Amaral, mas parem de ser hipócritas. Parem de enganar as pessoas, parem de enganar o eleitor, parem de enxergar o eleitor como mercado de voto, parem de enriquecer prometendo para o eleitor humilde e miserável sonhos que vocês nunca realizarão. Mas eu acho ótimo o que está acontecendo. Gostei muito, fiquei emocionado, Júlia Luci. Eu também acho casamento muito bonito. Eu sou católica também, assim como a Tabata. E o casamento é uma decisão muito importante, né, que dois adultos podem tomar de uma forma livre e consciente. E eu realmente desejo que essa nova família que se constituiu a partir do casamento seja uma família feliz, uma família sólida, que receba bem os filhos, né, que Deus encaminhar. E família é uma instituição que transcende conceito de Estado, transcende conceito político, porque ela é uma instituição, na minha visão, uma instituição divina. Então, independente do pertencimento ideológico que as pessoas se coloquem, elas têm todo o direito de fazerem as suas escolhas em termos de religião, em termos de decisões para a vida adulta. E me parece que os dois já têm uma caminhada longa aí, já são namorados há muito tempo, né? Eles se conheceram quando a Tabata foi eleita pela primeira vez, ela está no segundo mandato, o João Campos também era deputado federal. E desde então eles têm um relacionamento, eles postam sempre juntos, eles têm ali uma participação na vida política um do outro. Então me parece que são dois adultos que tomaram uma decisão de uma forma amadurecida e consciente, né? Sobre a presença de pessoas, né? É natural que num casamento estejam presentes as pessoas próximas ao casal, né? Não é um evento público, não é uma cerimônia, não é um comício, não é um palanque. Então, de fato, tem que ter, sim, restrição de quem vai estar presente ali. E eu espero, né, que essa nova família, ela se coloque ao lado das diversas famílias brasileiras em suas mais diversas escolhas. A gente, por exemplo, hoje está vendo um caso dramático que uma família ali de Santa Catarina está vivendo, Cláudio, porque o casal, pai de 2 crianças pequenas, de 2 bebês, decidiu não colocar os seus filhos em todas as vacinas que hoje são obrigatórias no Brasil e simplesmente eles ficaram sem os seus bebês. Os bebês, inclusive um de 2 aninhos, foi retirado da família e colocado num lar do Estado, né? E agora foi encaminhado para o avô materno. Então, quando a gente vê o Estado adentrando em decisões que deveriam ser consideradas apenas como familiares, como é o caso, né? Isso sim é muito grave. Agora, quando 2 pessoas adultas tomam uma decisão de se unirem em matrimônio, elas têm todo direito, independente do espectro político que pertencem. Inclusive, há muitas pessoas de esquerda que se dizem conservadoras, que são pessoas ali com famílias sólidas. Há muitas pessoas de esquerda que são católicas, assim como também são evangélicas. Então, a religiosidade e a decisão sobre o que fazer da vida adulta, de fato, é uma escolha individual e que, no caso, eu apenas torço para que sejam realmente muito felizes. Olha só, deixa eu esquentar um pouquinho mais. Coloca o meu artigo, porque eu não posso deixar de explorar aqui a hipocrisia reinante no seio da esquerda. E aqui a gente serve para abrir os olhos também dos 5% de esquerdistas que nos assistem. Porque eu sei que tem 5%. Sempre quando a gente faz aquelas enquetes, né, com valores, com
algum questionamento sobre comportamento, etc., a gente sempre fica ali 95,5%, 96,4%. Então tem uns 5%. Então é para você que eu vou ler esse artigo, você que infelizmente é enganado, né? Você precisa se libertar. Eu estou aqui para te ajudar a se libertar, para vir para o lado da direita, que é o lado do desenvolvimento, da liberdade, da prosperidade, para que você possa ter a prosperidade do João Campos e da Tabata, que embora eles falem, professem valores da esquerda, eles não acreditam e não exercem esses valores. Essa é a questão. A prosperidade deles é deles. E eles não repartem com vocês, tá? Então, assim, coloca aí, por favor, o artigo, rapidamente aí, só pra gente ler. A Tabata disse numa entrevista, lembrando, né, aqui em 2021, que o machismo é estrutural e suprapartidário, ou seja, ela trouxe a questão do machismo pra política, né? Então tá aí, ó, e que se manifesta ao longo de todo o espectro político, espectro ideológico, né? Então, estaria presente aí na esquerda, na direita, no centro, em cima e embaixo. Bom, feminista declarada, a deputada casou-se aí de branco com João Campos, prefeito de Recife e representante de uma dinastia multimilionária que controla a política pernambucana há pelo menos 6 décadas, tá? Um casal heteronormativo, de pele alva e integrante do seleto grupo dos 0,001% mais ricos do país. Aqueles que eles dizem que querem combater, né? Mas eles estão na elite da elite da elite. Coisa de fascista, diria a esquerda, coisa de lata de conserva, diria a rebaixada Acadêmicos de Niterói. O casamento na Praia de Carneiros reuniu pouquíssimos convidados, entre eles o casal mais poderoso e polêmico da República, Alexandre de Moraes e Viviane Barci. Geraldo Alckmin também apareceu por lá, representando Lula, que está na Ásia, com Janja gastando mais alguns bilhões do cartão corporativo. Nós vamos falar do cartão corporativo hoje. Desejo que Tabata e João sejam felizes e menos hipócritas, que tenham muitos filhos, frequentem a igreja todos os domingos e professem valores conservadores como a defesa da família, da vida, o do direito de portar armas para conservar suas propriedades, já que a situação não anda nada boa, especialmente aí no Nordeste, né, João? Com o crescimento da miséria, do tráfico de drogas e do domínio das facções. Enfim, que se assumam integrantes da aristocracia e parem de colher seus votos junto ao eleitorado mais pobre e ignorante, especialmente com promessas de uma revolução socialista que repartirá a riqueza das elites com o povo. Que o casamento de Tabata e João sirva para retirar da esquerda o véu da mentira, de uma agenda globalista que só alimenta o ódio e não mata a fome. E a Tabata é uma das principais representantes dessa agenda globalista, tá? Muito bem. No primeiro escalão do governo Lula, para a gente ir um pouquinho além da questão do casório, eu fiz questão de trazer esses detalhes, né? No primeiro escalão do governo Lula, veja só, Carol Esponza, só há famílias tradicionais, ministras e ministros brancos, aliás, héteros, sim, cheios de filhos, e de propriedades valiosas, muito bem guardadas por seguranças fortemente armados. Entre os governadores de esquerda, com exceção de Fátima Bezerra, o esquema da família de conserva se repete, com destaque para o patrimonialismo e o nepotismo. Não basta conservar a família, é preciso conservar o poder loteando tribunais de contas, por exemplo. E aqui, só para ficar nesse exemplo, nos últimos anos, anote aí, Rui Costa, Camilo Santana, Renan Calheiros Filho, Wellington Dias, Valdez Góes e Helder Barbalho nomearam suas próprias esposas para os tribunais de contas dos estados. Até a avó do João Campos conseguiu uma boquinha no TCU, onde se aposentou em 2022 aos 75 anos. E nem vou entrar aqui no mérito de como se conserva o poder beneficiando empreiteiras aliadas ou ajudando filhos de magistrados amigos, né, João Campos? Só esperava que um casamento de um casal tão povão fosse um pouquinho mais democrático, sabe? Com a presença de povo de verdade. Carol Esponza. Assim, né? João, não tô sem áudio, não. Peraí. Enfim, os dois que sejam muito felizes, desejo mais é que tenham um sucesso completo, né? 2 hipócritas, a Tabata e o João Campos. Então, assim, se merecem que sejam felizes. Eu só fico um pouco impressionada com o nível da hipocrisia religiosa, né? Tava vendo aqui dessa rede de petista, né? Que paga pelo governo para ficar
postando notícia, né? E aí era uma... Coitada, até do casamento eles já problematizaram também, né? Porque o João Campos é muito mais bonito que o Nicolas e vem de uma família tradicional. Eu fiquei pensando, gente, que família tradicional que o João Campos tem? Está querendo dizer que ele é rico, que ele é herdeiro, mas a família tradicional do João Campos é uma família de políticos do Nordeste, né? Cacique partidário, né? Enfim, a história do pai dele, a história de todo mundo ali. Então, assim, os dois, né? Um peso e duas medidas, né? Para que a gente vive no Brasil. Quando é uma família de políticos, caciques partidários responsáveis pelo atraso que a gente tem no Brasil, aí é lindo, uma família tradicional brasileira. Mas quando é simplesmente uma família de gente que já vem produzindo há várias gerações e que os filhos seguem ali pagando imposto, tendo dificuldade, botando a empresa dos pais para andar, daí eles são demonizados, né? E a Tabata, eu até tive, acho que foi até na Páscoa, no carnaval do ano passado, uma discussão com ela no Twitter que viralizou bastante também, porque ela resolveu problematizar o Frei Gilson, né? Que o Frei Gilson tinha feito ali uma fala, ele estava com recorde de pessoas na live dele às 4 da manhã para rezar, e ele resolveu fazer uma live explicando do papel, né, da submissão da mulher ao homem na Bíblia, o que é a coisa mais linda que tem, né, que é estar sob a mesma missão, quando os dois têm um propósito. E ela resolveu ter um petit, falando que não aceitava essa parte do dogma da Igreja Católica, que as mulheres não podem submeter a nada, aquele papo de feminista que realmente não cabe, né, com o que está escrito ali na Bíblia, né? E eu lembro que eu até fiz um texto contestando tudo isso, né? Tipo, essa questão porque a mulher na Bíblia vem da costela do Adão. Cara, que é a coisa mais linda, assim, você tirar um pedaço da costela para trazer uma pessoa que vai ser a sua parceira para o resto da vida, que vocês vão caminhar juntos, vocês vão construir uma família. Então eu só fico tentando entender, assim, quando esse casamento na igreja, para todo mundo ver se ela de fato está a fim de viver de acordo com os preceitos que a Igreja Católica pede, ou ela só está desfilando de vestido branco na praia. E também, assim, cada um é livre para fazer o que quiser, mas que é hipócrita né? A gente aqui, eu tô vendo até muita gente no chat aqui, não entendeu por que a gente está falando do casamento. Não é uma conversa sobre o casamento, é sobre política, é sobre narrativa política, é sobre como a esquerda consegue manipular a mídia, consegue manipular o eleitor, consegue manipular o debate público, vendendo algo em que ela não acredita. Ela não acredita. O governo Lula, você já viu foto do governo Lula? É todo de brancos, majoritariamente masculino. É hétero top família tradicional. Então, assim, vamos parar de vagabundagem, vamos parar de conversa fiada e vamos admitir que o comportamento que vocês professam não é aquele que vocês adotam? Porque eu citei aqui 7 casos de ministros, de governadores, ex-ministros, ex-governadores e governadores de famílias tradicionais, da esquerda, da cúpula, PT, PSB. E o que essa gente faz? Professa, não, vai lá, meu filho, é gênero neutro, vai lá, pra que família? Não, o cidadão não pode ter arma, não, a gente tem que relativizar a propriedade, não, pra que vida? É aborto na cabeça, não, vocês falam pra fora, mas pra dentro de casa vocês fazem exatamente o oposto. Vocês querem cada vez mais propriedades, aí infelizmente vocês usam o Estado para enriquecer, né? O que isso é frontalmente diferente do que a gente acredita. Então, assim, vocês usam o Estado para enriquecer, vocês expandem o patrimônio de vocês guardam esse patrimônio com cangaceiros, jagunços. Vai ver, tenta invadir MST, uma fazenda de um cacique desse, de um coronelzinho desse da esquerda no Nordeste. Só tenta para você ver se você já não passa nem da cerca. Então eles podem se cercar de todas as garantias do Estado, eles podem ter armas e jagunços para defender suas propriedades, e nós não podemos ter nossa própria arma para defesa da nossa casa, da nossa família, de nada disso. Ao contrário, ficam tentando empurrar nas nossas crianças essa ideologia fascista, entendeu? Que dissolve a família, que dissolve a sociedade, porque a família é o núcleo celular da sociedade, e que fica fazendo o quê? Sabotando a nossa sociedade por dentro, fazendo com que a gente brigue, fazendo com que você brigue com seus pais,
Não obedeça a seus pais, fazendo com que você brigue com seus irmãos, com seus amigos, brigando por política, por ideologias artificiais que são criadas para eles, porque enquanto você está brigando, eles estão lucrando. Enquanto eu e você estamos brigando, eles estão, curtindo, tá certo? É por isso que nós estamos falando desse casamento hoje, porque é a azeitona na empada, é a cereja do bolo, desse bolo de hipocrisia da esquerda. Então eu quero que vocês esfreguem, separem esse trecho do casamento da Tabata e do João, viralizem nas redes, podem botar o meu comentário, não tem problema, depois a gente vai separar uma pirula desse programa aqui. Mas eu quero que vocês espalhem isso e mostrem com muita tranquilidade para todo esquerdista, todos seus amigos, inimigos, colegas de trabalho, familiares, quando começar com essa conversa fiada desse identitarismo, dessa história de não pode ter arma, que aborto é legal e não sei o que, aí você fala assim, será? Hein, Renan Calheiros Filho? Aliás, eles são tão tradicionais, eles gostam tanto de família, Júlia Luci, que eles se reproduzem dentro da própria política. Eu aqui mencionei 60 anos, pelo menos aí, da família Reis Campos, que inclusive muitas vezes fingem que estão brigando. Um brigou, brigou com fulano, não sei o quê. Conversa fiada. Eles brigam para poder aumentar a sua zona de domínio. É para isso que político da mesma família briga. Um está num partido, outro está no outro. É estratégia política. Imbecil. É para isso que eles fazem. E você cai nessa conversa fiada e fica batendo palma, entendeu? Pro político que na hora do casamento dele nem te convida, nem para você comer um brigadeiro. Muito bom, muito bom. Tô me lembrando aqui, quando eu me casei, eu chamei toda a cúpula do Partido Novo. E na minha fala, muita gente falou assim, você foi discurso. Acho que teve um pouco de discurso, sim. Mas eu acho que é, principalmente no que tange a questão da arma, né? A defesa da propriedade e da arma são coisas que a gente precisa sempre mostrar, porque de fato a esquerda trabalha para que a gente não tenha condições de ter uma vida autônoma, né? De se defender e de defender, no final das contas, aquilo que é mais importante, que é a nossa família. Agora, eu realmente não me recordo, assim, nenhuma vez de ver uma declaração nem da Tabata, nem do João, que eles são contra a família, que eles não acreditam na família. Eu acho que a prova está aí, né? Agora tem um conjunto de valores que a gente precisa dissecar e exatamente confrontar na hora que foi importante. Eu particularmente fico muito feliz de ver um evento como esse, uma união como essa, porque reforça exatamente aquilo que a gente quer ver, que é a liberdade das pessoas constituírem casamento, formarem as suas famílias e de não terem as suas famílias constrangidas e manipuladas pelo Estado. Eu acho que mais um casamento aí reforça o nosso time. Você voltou do fim de semana bem tranquila, né? Eu sou sempre tranquila. Muito tranquila. Ô, Carol, a gente não vai ficar só nesse comentário, a gente precisa ir além, né? O que a gente tem aqui não é só uma cerimônia. Você tem a cerimônia em que poucos convidados foram chamados, né? Poucas pessoas foram convidadas, autoridades e pouquíssimas daquelas autoridades nacionais, e entre elas, quer dizer, talvez o destaque principal seja Alexandre de Moraes. Eu não vi o Fachin, presidente do STF, né? Eu não vi nenhum representante lá do Nordeste, por exemplo, não. Quem estava lá era o Alexandre de Moraes. Então eu fico aqui imaginando o que a gente depreende, né, da conduta política de João Campos e de Tabata Amaral, se eles são capazes de convidar para o seu íntimo, para o seio da sua família, para um momento de intimidade, um momento do casamento, da união entre os dois, uma figura tão polêmica e hoje tão fragilizada, que é Alexandre de Moraes. Quer dizer, o homem que manipulou
e rasgou a nossa Constituição, perseguiu a direita, quer dizer, ele é o símbolo da perseguição à direita. O Alexandre de Moraes é o símbolo da perseguição à direita. O Alexandre de Moraes é o homem que até agora não explicou, e nem ele nem a Vivi, o contrato de 129 milhões com o Massa. Então, quer dizer, a gente tem aqui alguns recados políticos também importantes. Acho que são 2 pontos aí em relação ao Alexandre de Moraes. A Tabata, né, que é uma claramente de esquerda, sempre foi, está cada vez mais, inclusive, João Campos idem, eles pelo visto tem que tá aí no casamento, o Alexandre de Moraes aí como grande salvador da democracia. Então, até o contrato de 129 milhões, beleza, bota aí o cara que é polêmico, mas é o que eles defendem, né, que é golpe, né, dos dois de mãozinha dada com Lula. Então, ter o Alexandre de Moraes como essa figura, né, do cara que está salvando o Brasil, né, do Bolsonaro, beleza. Agora, a partir do momento que você tem corrupção, você ter um contrato de 129 milhões, não é, passa do, não é ilegal, é só imoral. Não existe um contrato de 129 milhões. Isso é corrupção na veia. E aí vem quem? Tabata Amaral, a menina dos olhos da renovação de 2018, aquela grande promessa dos jovens na política, por mulheres na política. Por isso que eu falo, gente, é uma balela esse negócio de mulher na política, renovação na política. Você tira um quadro horroroso e coloca um outro quadro péssimo, dá no mesmo. Você tem que colocar gente séria. Se é boa, se é nova, se não é nova, se é deputado que vai precisar ser reeleito porque está fazendo um trabalho, então que reeleja. Esse negócio de, vamos renovar, agora vamos mulheres. As mulheres são tão corruptas quanto, são tão hipócritas quanto. Está aí a Tabata Amaral. Aí ela pega um cara que é corrupto, e rasga o contrato que ela tem com os eleitores dela. Porque o que os eleitores dela esperam é isso, é moralidade, essa carinha dela de santa, né, é esse papel que ela tem que ter na política. Quando ela bota um cara como Alexandre de Moraes, pronto, acabou. Acabou a máscara dela aí. E, de novo, não tem a ver com ele com ele rasgar a Constituição Federal, com a gente ele está levando o país para o buraco, porque isso é o que ela defende, então é o que se espera. Agora, tem a ver com corrupção. Ela não pode mais se vender de velha política. Ela pode tentar a reeleição agora, mas ela tem que falar o que ela é. Sou um centrão ali, um centrão esquerda ali, estou acomodada aqui com todos os interesses obscuros dos quais eu jurei defender o Brasil deles. Toda informação que você precisa está na mídia, toda formação que você precisa está na universidade. Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar, sim, um país melhor para seus filhos e netos, mas, ao mesmo tempo, já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.